Olá, boa noite a todos. Hoje é nosso encontro, nossa palestra número 121, no dia 28 de dezembro de 2022. Essa é a última palestra do ano, né? E aproveitando essa oportunidade, além da meditação que a gente faz todas as semanas, o tema ele está inspirado, né, no ano novo, no ano 2023, como nós vamos transformar este ano em um ano sabático, né? Então, vamos trocar algumas ideias sobre a importância de a gente aproveitar a oportunidade de um novo ciclo, embora a gente viva em uma sociedade, principalmente no mundo ocidental, cheio de falácias, né? Que nos desconecta da realidade da natureza divina. Então, por exemplo, a data de Natal, como sendo a data do nascimento de Jesus, não é verdade. Na realidade, é a data do nascimento do Sol, do nosso Pai Solar, Pai Cósmico Solar, né? Ao mesmo a data de 31 de dezembro, que é outra data religiosa, como sendo a data de fechamento de um ciclo solar, isso também não é verdade. As datas, os ciclos da natureza, acontecem em função de momentos especiais da relação com o Sol e a Mãe Terra. Então, enquanto que a data de Natal, 25 de dezembro, se refere ao solstício de inverno, quando o Sol está mais baixo na linha do horizonte, que dá início ao inverno no hemisfério norte, o verdadeiro mudança de ciclo anual é no equinócio da primavera, também lá no hemisfério norte, em 21 de março. E você consegue perceber essa malandragem da Igreja Católica, né, do Papa que fez, Papa Gregório, quando você vê no mês de setembro, em latim, é o mês 7. Mas pelo calendário, nós já estamos no mês 9, tá vendo? Tem 2 meses de diferença. O mês de outubro, 8, mês 8, mas pelo calendário, mês 10. Mês de novembro, mês 9, mas pelo calendário, mês 11. E o mês de dezembro, mês 10, que aparece no calendário como mês 12. Então, você fazendo uma pequena contabilidade, você vai ver que o ano, pelo calendário, mesmo o calendário latino, ele vai mais 2 meses para frente, que é quando entra numa outra vibração do Sol, que é o início da primavera. Esse termo sabático, ele tem uma origem hebraica, por isso que tem o Sabate, né, que é a semanal do povo hebreu, que é da sexta-feira à tarde até o sábado à tarde, né? A palavra sabático se refere à libertação. Então é um nome bastante apropriado para esse programa chamado Ano Sabático. E aconteceu um fenômeno muito interessante, como resultante da pandemia,
que é chamado de desemprego. Muitas pessoas, principalmente os mais jovens, que viviam numa rotina de trabalho, de carreira muito ativa, ele, no processo sabático, compulsório de ficar em casa, né, ou sem trabalhar durante a pandemia, fez uma grande revolução mental. E hoje se tem umas estatísticas, tanto nos Estados Unidos como aqui no Brasil, de muitas pessoas que estão saindo dos seus trabalhos, né, para alinhar mais com suas perspectivas, com sua missão, com suas motivações, ou para não fazer nada. É o que se chama de desempregabilidade, né? Isso ocorreu com muita incidência nos Estados Unidos e tem acontecido numa escala menor aqui também no Brasil e em vários outros países. Então, qual é o propósito de transformar o ano 2023 em um ano sabático, né? Se você analisar com clareza, você observa que talvez você mesmo e grande parte das pessoas, elas estão escravizadas. Não necessariamente, eu nem quero me referir aos 30 milhões de brasileiros, de acordo com as estatísticas, com as notícias, que vivem na linha da pobreza sem comida, né? Sem saber se vai ter um prato de comida para o jantar. Então, a pessoa nessa faixa, ela está numa faixa de uma fase de sobrevivência. Então, realmente, essa pessoa, infelizmente, ela dificilmente vai entrar num processo de questionamento sabático, de uma mudança de atitude, de busca por uma nova consciência, porque ela está num nível, infelizmente, muito baixo da sua expansão da consciência, que é atrás de um prato de comida. Mas existem muitas pessoas que não estão mais nesse patamar, mas são prisioneiras do ego, né? Do plano mental, e vivem num processo de vazio existencial, de tristeza, de falta de propósito na vida. Então, é sempre importante a gente aproveitar esses ciclos, e os ciclos são todos causados pela própria rotação dos planetas, né? Então, nós temos muita transformação que ocorre a nível físico, fisiológico, não apenas do ser humano, mas de todos os animais e plantas, etc., por conta dos ciclos naturais. Então, vamos relatar alguns que é muito importante. A importância de você observar os ciclos é uma forma de você se libertar da escravidão mental. A humanidade contemporânea, moderna, vamos chamar assim, ela virou prisioneira da sua mente, da mente que mente. E ela praticamente perdeu a sensibilidade. Então, para que você consiga caminhar num novo ano que se aproxima, é necessário que você passe por um processo de transformação. E essa transformação, ela é a partir
do mental. Você sai do pensamento para o sentimento. O pensamento, ele está muito mais voltado à nossa mente consciente, analítica, lógica, né, do hemisfério esquerdo. E esse processo ocorre quando a gente está numa frequência cerebral muito elevada, chamada de beta, que é o que caracteriza você estar acordado, né, no estado de vigília. Quando você sai do pensamento para o sentimento, que está mais ligado ao coração, o coração é um órgão, não apenas o órgão hidráulico que produz o fluxo sanguíneo em todo o nosso corpo, mas ele também gera um campo eletromagnético, como foi já comprovado pela ciência, que ali ativa o cérebro, a parte pensante. Então, quando a gente procura se conectar com a natureza através dos seus ciclos de forma consciente, você se liberta da escravidão mental, que é manipulada pelo seu ego, pela sociedade, pela propaganda, por uma série de fatores, por religião, por cultura, por tantas coisas, e você começa a se conectar a você mesmo. Então, embora muitas pessoas nos seus processos sabáticos, elas tiram, vamos dizer assim, fazem um retiro espiritual, param de trabalhar e se afastam da vida moderna, vamos dizer assim, cotidiana, mas você pode, com disciplina, também fazer durante toda a sua vida, e vamos colocar um objetivo de curto prazo para o próximo ano, 2023, de um período sabático da sua consciência. Quer dizer, embora você continue com suas atividades externas, né, de trabalho, de sociedade, de família, etc., mas você começa a prestar atenção aos seus sentimentos, ancorando esse processo de despertar consciência, de sentir, nos ciclos da natureza que estão presentes para todos nós. Como fazer isso? É muito simples. O primeiro ciclo que nós vivenciamos dia a dia é o ciclo do dia e da noite, 24 horas, chamado de ciclo circadiano. E circadiano vem do latim, que chama-se ciclo de um dia, né? Então, no nosso organismo físico, existem mais de 100 processos biológicos que estão condicionados ao ciclo diário. Por exemplo, comer, beber, urinar, defecar, etc., né? Então, o fato de você conscientemente, né, prestar atenção no ciclo, por exemplo, na hora de dormir, quando acordar, com sentimentos de gratidão por mais um dia, por mais uma noite, você vai paulatinamente se descondicionando da sua escravidão mental e vai caminhando na direção do sentir do coração. E isso faz com que a sua frequência cerebral ativada, beta, ela comece a entrar em alfa, que é uma frequência de 7 a 14 Hz, ciclos por segundo, que leva você numa condição de coerência com a frequência da Mãe Terra, chamada ressonância Schumann. Então, esse seria o primeiro ciclo onde você conscientemente para e honra o ciclo da noite e o ciclo do amanhecer, de preferência com uma meditação, uma oração, com mantras,
Cada pessoa tem o seu processo peculiar, com religião ou sem religião, né? E é muito importante a gente ter um altar com seus objetos sagrados, para que você passe lá 5, 10, 20 minutos num processo meditativo ou na própria natureza, né? Numa árvore, etc. O segundo ciclo importante é o ciclo da Lua, né? Você vê que o nosso ciclo lunar, ele é semanal, nos seus 4 ciclos da Lua, o que contribui para o processo de crescimento celular. Você vê que o crescimento das plantas, dos embriões, dos animais, dos seres humanos, todos ocorrem de acordo com o ciclo lunar. Então, é muito importante que a gente comece a observar, né, a vibração da Lua e como ela nos afeta, né? A maioria das cerimônias xamânicas e meditativas ocorre na Lua cheia, porque a Lua cheia ela tem uma vibração irradiada para a Terra maior do que nas outras, né? Porque a Lua recebe a irradiação solar e da Lua ela é retransmitida numa frequência mais elevada para a Terra. Então é por isso que datas sagradas como a Páscoa cristã, a Páscoa hebraica e tantas outras datas sagradas, datas de cerimônias xamânicas, por exemplo, são feitas todas na Lua cheia, porque ela permite uma maior expansão da consciência do ponto de vista emocional. Ela tanto funciona de uma forma positiva como uma forma negativa, se a pessoa está emocionalmente desarmonizada, né? Outra data muito importante são as datas dos equinócios e solstícios, que são as datas que fazem a separação entre as 4 estações do ano, primavera, verão, outono e inverno. No caso do Brasil, país tropical, essas datas elas não são tão visíveis, né? Mas elas são muito marcantes no hemisfério norte. Então nós temos os equinócios e os solstícios, geralmente no dia 21 dos meses de transição. Então é um outro momento muito importante para um período sabático, né, de 1 ou 2, 3 dias, onde você se reconecta com a natureza e também com você mesmo, né? Porque é muito importante que a gente readquira o hábito da nossa conexão com a natureza. Eu faço sempre um pleonasmo, chamo natureza divina, né? Então, à medida que você vai expandindo a sua consciência e o seu saber, você vai começando a enxergar, a testemunhar a manifestação do divino, da consciência cósmica, chamada popularmente de Deus, em tudo, né? Numa planta, num amanhecer, num pôr do sol, numa gota d'água. Isso é um sinal muito interessante de que você está despertando a sua consciência para a realidade, né? Porque é só a sua consciência interna que vai libertar você das manipulações, da escravidão mental que a sociedade moderna vive, né? Principalmente pelo aprisionamento ao materialismo, né? O materialismo é o oposto do espiritualismo, né? E no livro Apocalipse, materialismo é chamado como o símbolo da besta, que é o número 666, né? O 666 significa isso, que é a matéria predominando, que é o 1
sobre o zero. O zero representa o espírito e 1 representa a matéria. Então, o 666 significa a propagação do materialismo. Então, quando você começa a partir para o seu lado mais elevado, você começa a perceber que a sua vida material, ela é, na realidade, uma ilusão. Porque a única garantia que a gente tem é da morte física, né? Então, você ficar escravizado pelos bens materiais é uma ilusão, porque você não leva nada e, na realidade, ela te aprisiona. Então, existem muitas pessoas que se sentem muito orgulhosas das suas empresas, como se fosse o dono da empresa. Na realidade, é o contrário, né? A empresa é que é dona dela, né? Ele é um escravo da empresa, né? Ou escravo da carreira. Então, à medida que você vai se descobrindo, se autoconhecendo, você vai se libertando dessas falácias, né? Porque o que importa é que a gente veio fazendo esse planeta de forma passageira, do ponto de vista físico, é para a expansão da nossa alma, da nossa consciência, na direção da sabedoria, na direção da luz, na direção do espírito, né? Então, a sua data de aniversário, a sua data natal, também é um outro momento muito importante para que você faça as suas reflexões, né? Eu, por exemplo, estou completando agora 73 anos, né? Quando eu completei até os 35 anos, eu estava totalmente envolvido no materialismo, né? Era uma coisa louca de carreirismo, de ego, de egoísmo, dessas coisas, né, normais do jovem, né? E eu não acreditava em nada, não acreditava em reencarnação, não tinha religião. Aliás, não ter religião é muito bom, né? Você fica mais livre para pensar livremente, né? Em busca da verdade. É a verdade que liberta, como disse o Mestre Jesus. Então, foi numa fotografia, aos 35 anos, que eu tive o primeiro clique, né? O primeiro insight de que, opa, e essa fotografia era de crianças morrendo de fome em Biafra, né? Naquela época eu acreditava no Deus bom e justo, e aí daquela foto, mas não acreditava na reencarnação. Então aquela foto para mim foi um choque. Eu falei, então não tem Deus, e se tem Deus ele é racista, não gosta de pobre, não gosta de negro, não gosta de africano. Então qual é a verdade da vida? Então foi esse processo que me fez mudar de rumo e entrar num processo sabático que já se estende por muitos anos. Então, dando continuidade, então é muito importante, não é, que a gente se abra. Na realidade, o nosso espírito, nosso eu superior, nosso eu divino, o nosso Pai que está no céu, como gostava de dizer Jesus quando se referia ao seu eu superior, ele está presente na nossa consciência. Só que é como se fosse um mestre, o nosso guru interno, né? Que ele respeita nosso livre-arbítrio. Então, se você, dentro do seu livre-arbítrio, pedir ajuda, colocar uma intenção, pedindo clareza mental, porque a única coisa que a gente precisa ter é clareza mental. E a clareza mental, ela não vem do nível horizontal do nosso passado, dos nossos professores, da nossa família, da nossa cultura, nossa tradição de religião, não vem nada disso. Isso aí é tudo coisa de segunda mão, que na realidade tem muito mais propósito de manipular sua mente, aprisionar sua mente, do que na realidade de libertar sua mente. A libertação só vem através da sua reconexão ao Espírito. E você veja o nome religião, religare, reconectar. É a mesma coisa de yoga.
né? Yoga significa reunião. Então, se você, aproveitando a oportunidade dessa transição vibracional de um ano para outro, mesmo que ele esteja meio fora de sintonia, né? Mas as vibrações que nós vivenciamos agora, que nós recebemos das estrelas, elas são poderosíssimas, né? E é isso que você pode comprovar cientificamente, que nos últimos 70 anos, a humanidade, pelo menos do ponto de vista tecnológico, deu um salto quântico exponencial, uma coisa impressionante, né? Em termos sociológicos, o homem continua na idade da pedra, né? Você veja aí uma guerra, como estamos vivenciando agora, dos Estados Unidos, da Rússia e da Ucrânia e da Europa, tudo cristão, né? O americano é protestante, a Europa é maioria católica e protestante, a Rússia e a Ucrânia são ortodoxos, mas é só o nome do Cristo no meio, né? Porque na realidade estão se matando uns aos outros, né? Então, existe uma vibração muito alta da era de Aquários, né? E da constelação das Pleiades, que nós fizemos um alinhamento cósmico, né, a partir do ano 2012, na era de Aquários. Então, o fato de você abrir a sua consciência para religar ao seu eu superior, você vai ter muitas possibilidades de receber as intuições, as revelações que estão à sua procura, só esperando a sua intenção. É por isso que Jesus disse, né? Quando o discípulo está pronto, o mestre aparece. Quem é o discípulo? Somos nós, o nosso ego, nossa parte inferior. E o mestre é o eu superior, o espírito, né? O espírito já está fora de um plano de dualidade. O espírito é um plano de unidade cósmica, né? Como um anjo. A gente pode dizer que o nosso eu superior é o nosso anjo da guarda, né? Ele não interfere nas nossas decisões do livre-arbítrio. Mas se você der uma abertura, ele manda para você um sussurrar de uma intuição, de uma revelação, de uma ideia nova, né? Então, o que nós estamos nessa palestra de hoje é procurando incentivar você a buscar se reconectar a você mesmo, se você acha que ainda não se encontrou, né? Porque a coisa mais gostosa, diria assim, no sentido da alegria, da felicidade, de se sentir bem, é você se encontrar, não é o outro, não tem nada a ver com o outro, é você com você mesmo, né? Encontrar com sua missão, o que é que você veio fazendo nesse planeta, né? Fazer o bem ao próximo. O próximo não é só humano, pode ser uma planta, pode ser animais, pode ser a mãe terra, né? Que é tão estuprada pelos seres humanos, né? Esse aqui é o tema, um estupro, né? E a Terra está reagindo, né? Você vê aí os terremotos. Nós estamos vivenciando agora nos Estados Unidos, um país maior poluidor do planeta, com os ciclones bombas, né? Então, a natureza ela reage a essas agressões. Tem uma pergunta aqui, fazendo um intervalo, da nossa querida Tássia, lá de Belo Horizonte. Se podemos interceder a favor dos outros para se encontrarem com o eu superior. Sim, o eu superior, o ideal é que cada pessoa procure fazer a sua reconexão, né? Porque a gente não pode interferir pelo livre-arbítrio do outro, né?
você pode orientar a pessoa para que ela reflita, que ela medite, né? Sobre o caminho que ela está seguindo. Esse é o caminho mais adequado. É a busca interna, né? É sempre o despertar da consciência é um processo interno, por isso que tem uma palavrinha que diz assim, que a chave que abre o coração é por dentro, não é por fora, né? E a gente vê muitas pessoas que estão nesse processo de despertar consciência e se sente frustrada porque pessoas queridas, entes queridas, ainda não estão no mesmo processo, né? Mas é orientar fraternalmente para que a pessoa comece a despertar também, tá bom? Então, o que nós podemos confirmar é que o momento energético que a gente vivencia nesse planeta, ele é muito apropriado, muito estimulante para o despertar da consciência, né? E isso tem a ver com a famosa retorno do Cristo, do Jesus, né? Jesus falou há muitas e muitas vezes que voltaria no final dos tempos, né? E os seus discípulos perguntavam quando é o final dos tempos, né? E existem muitas religiões tradicionais, seculares, que acham que Jesus tem até data marcada para voltar, né? Final dos tempos e tal. E não é assim. Na realidade, é um despertar coletivo da humanidade, né? Então, numa das parábolas, Jesus disse, quando vires um homem carregando uma jarra de água, na casa que ele entrar, lá eu estarei, né? O que é um homem, o simbolismo de um homem carregando uma jarra de água? É a era de Aquários, é isso o símbolo no céu, das estrelas, da configuração das estrelas. Então, essa configuração de estrelas forma uma matriz vibracional muito elevada, que é isso que, inclusive, que sinaliza para esse despertar de consciência tecnológica que está ocorrendo atualmente com a humanidade, né? Como se você compara com os últimos 10 mil anos que fala a história oficial da humanidade, a humanidade nos últimos 100 anos fez o que nunca foi feito em 10 mil anos. Por causa de quê? Por conta da irradiação. É como se fosse assim, um download vibracional que vai fazendo upgrade no aspecto mental da humanidade e também da consciência de Gaia, que é outra coisa que a maioria das pessoas não compreendem, que Gaia, nossa mãe terra, é uma consciência, é um ser vivo, é um organismo vivo. E nós somos uma bactéria inconsciente de Gaia, né? Nós temos, o ser humano tem mais de 100 trilhões de células no seu organismo. E tem mais do que isso de bactérias. Então, quando você... Só que essas bactérias, elas sabem que elas estão num hospedeiro e elas contribuem, como no nosso intestino, como a produção de enzimas e tudo mais para a nossa digestão, porque se não fosse as enzimas e as bactérias, a gente não faria o processamento que ocorre, né? Na nossa alimentação. Só que o ser humano desacordado, ele é uma bactéria destrutiva, é como se fosse um vírus, né? Que matando a mãe terra como se fosse um câncer. A humanidade atual, ela é o câncer da terra. Na realidade, ela despreza a terra e colhe as consequências, né? Bom, isso aqui é um longo assunto para outro momento, né? Então, queridos, eu falo queridos, não queridos e queridas, porque eu estou me referindo aos seres humanos, né?
querido ser humano. Nós somos todos seres humanos, uma única espécie. Então, aproveite esse momento, né, de transição anual, de uma nova vibração, para que você consiga, né, de acordo com o seu perfil, a sua assinatura, cada ser humano tem uma assinatura, de quem tem a assinatura digital, nós temos a digital da alma, né, do espírito. Então, de acordo com a situação de cada um, com a motivação de cada um, medite sobre aproveitar esse ano de 2023 para que ele seja um ano que permita a sua transformação da consciência, né? Um novo degrau na nossa consciência. E tenha certeza que a ajuda chegará. É só você colocar a intenção e pedir ajuda espiritual, né? Tá bom? Muito bem. Vamos agora à segunda parte, que é a nossa meditação. Meditação Uma outra pergunta aqui, da querida Neuza de Natal. Uma pessoa com Alzheimer tem condições de desenvolver a consciência? Sim. A consciência, ela é um processo interno, né? Muitas pessoas desenvolvem, expandem a sua consciência nas doenças que, olhando do ponto de vista externo, elas são inibidoras, né? Como o Parkinson, acidentes, AVCs, derrames, ataques cardíacos, o próprio câncer, né? Todas essas doenças que afetam o corpo físico, eles acabam produzindo internamente uma expansão da consciência. Existe um livro muito interessante que você vai poder encontrar matéria na internet, no YouTube, você pode escrever, chama-se A Cientista que Curou o Próprio Cérebro. O nome dela é Jill, 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 Bolte, B-O-L-T-E, Taylor. Então ela teve um derrame cerebral, ficou atrofiada, mas ela conseguiu recuperar a parte verbal e a parte intelectual como se fosse uma criança, aprendendo tudo. E ela escreveu um livro e tem vários depoimentos dela na internet, e tem livro, né? A cientista, ela era uma neurocirurgiã de Harvard, nos Estados Unidos, e ela escreveu um livro chamado A Cientista que Curou o Próprio Cérebro. Então, ela demonstra nesse livro e nos vários vídeos que você pode assistir pela YouTube, que ela, apesar de ter tido toda uma decadência cerebral, cognitiva, ela teve um despertar de consciência fantástico, né? Um processo todo interno. Tá bom? Muito bem. Então vamos nos preparar agora para a nossa meditação, que também é uma forma de ajudar no nosso processo de despertar a consciência, né? Porque você usa os recursos de seres de luz para fazer harmonização energética, né, da sua aura, dos seus chakras, né, que é muito importante. Então vamos agora começar. Então feche os olhos, escute apenas a minha voz. Procure um lugar confortável, sentado, deitado.
Vamos fazer algumas respirações para acalmar a mente e trazer a atenção para o coração, através da respiração consciente. Respirando lento e profundamente pelo nariz, segurando um pouquinho só e soltando lentamente pela boca entreaberta. Faça 5, 6, 7 vezes. Essa respiração, ela rapidamente harmoniza a nossa frequência cerebral, saindo do beta para o alfa e até às vezes o teta. Como vocês sabem, essa meditação chamada MAP, Movimento Ascensional Planetário, ela usa os recursos de seres de luz, seriam anjos, né? Vamos dizer assim, numa linguagem religiosa. Os seres de luz são mensageiros, né? A partir do plano de unidade, da quinta dimensão, e estão em grandes quantidades, com altas frequências, né, ajudando a humanidade que está no processo de expansão da consciência, de ter maior clareza mental. Estes seres de luz são os mesmos que nos ajudam na terapia de frequências de luz, uma terapia pleiadiana que nós canalizamos em 2006. E você faz a invocação desses seres de luz imediatamente antes de dormir. Faça suas preces pessoais, que todas as preces são positivas, né, para elevar a nossa vibração, da nossa alma, do nosso campo áurico. E coloca também a intenção naquilo que você deseja que seja trabalhado, né? Se vocês tiverem qualquer dúvida, ou alguma particularidade que queiram conversar comigo sobre isso, por favor me procure pelo WhatsApp, ok? Eu terei o maior prazer em atendê-los. O mantra de invocação dos seres de luz, os pleiadianos, são Aloha, 3 vezes, né? Dos Cherokees é Akita Mani Yo, também 3 vezes. E dos sirianos, Ia e Umar, também 3 vezes. Nós vamos fazer isso daqui a pouco. E você repete junto comigo, verbalmente ou mentalmente. E você faz isso todas as noites antes de dormir, colocando a sua intenção naquilo que você deseja que seja trabalhado. Eu recomendo também a grande invocação, que é uma prece muito linda, muito poderosa, supra-religiosa, que nós vamos recitar agora, chamada Grande Invocação, disponível em todos os idiomas na internet. Vamos lá. Do ponto de luz na mente de Deus, flua a luz às mentes humanas, que a luz desça à terra. Do ponto de amor no coração de Deus, flua amor aos corações humanos, que as energias divinas retornem à terra. Do centro da vontade de Deus é conhecida, guia o propósito todas as pequenas vontades humanas. O propósito que os mestres ascensos conhecem e a que servem. Do centro a que chamamos raça humana, cumpra-se o plano de amor e luz, que se vê do portal por onde entra o mal. Que a luz, o amor e o poder restabeleça o plano divino na Terra. Amém, amém, amém.
Vamos agora invocar os seres de luz. Os pleiadianos. Aloha. 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 Os Cherokees no plano astral. Akita Maniyo. Akita Maniyo. Akita Maniyo. Os sirianos, Ia Yuma. Ia Yuma. Ia Yuma. E agora você faz as suas preces pessoais, se tiver, e coloca as suas intenções. Nós vamos desligar o vídeo, que vai ficar gravado no Instagram, e amanhã ele fica disponível no YouTube. Eu ficarei mais algum tempo aqui ancorando essa plataforma energética dessa egrégora que é formada neste momento. Então a todos uma boa meditação e uma boa noite. E um feliz ano novo para todos vocês, familiares.